de como, na modernidade, as relações de trabalho, de certa forma, moldam o ser humano. E a condição humana passa a ser uma condição atrelada ao trabalho. Isso na modernidade, pós-revolução industrial. Quando uma mercadoria e a sua produção passa a ter mais valor que o produtor. Porque quando se faz uma mercadoria, o que se visa? O fim último daquela mercadoria é a utilização dela para que aquele que está utilizando se beneficie. Aquela mercadoria, de alguma forma, facilite a vida daquele que está utilizando. Mas nesta nova era, o valor ele está mais na mercadoria do que naquele que está beneficiando. Então, se eu tenho um carro, o carro serve para me levar para determinado lugar. Então, essa questão do deslocamento. Então, ele é ali um transporte. Mas, nessa era, o carro ele vai ser mais valorizado do que a vida humana. Então, essa questão ela é pertinente na nossa sociedade. Ao ponto de um carro ter mais valor que o maior bem que nós podemos conceber, que é a vida humana. O maior bem, falando de humanos, né? Porque também se supervalorizou o ser humano em detrimento da natureza. Mas, falando de produto e humano, o humano é um bem maior. Porque um produto ele é fabricado, ele é destruído, e depois se fabrica outro, e outro, e outro. Ele não tem vida biológica, ele é um produto. Também temos que ter cuidado com essa questão do descarte, né? Descartar, porque a questão da produção em massa. Então se produz muito para altos faturamentos e se pensa depois no descarte e para onde vai. Tudo isso que é descartado também tem essa preocupação, né? Questão do lixo. Mas o valor, ele está mais no humano ou no produto? As pessoas matam o humano para ter o produto, né? Por exemplo, um carro caríssimo. E, atualmente, com o avanço tecnológico, o pessoal fala Revolução Industrial 4.0, Revolução Tecnológica, nós temos a, as inteligências artificiais, porque cada inteligência artificial é de uma empresa, de uma até mega corporação, como a OpenAI. E todas essas pesquisas, esses pesquisadores, esses centros de pesquisa, esses técnicos também, procurando desenvolver melhor aprimoramento tecnológico para poder também substituir o trabalhador. Se antes eram trabalhos manuais, substituídos pela robótica, agora se pensa também nesses trabalhos que têm ali o uso intelectual, vamos dizer assim. Então, é uma era complicada. A gente está vendo uma reformulação. Na Metamorfose, voltando para a obra A Metamorfose, a gente vê que, nessa época, que existe uma necessidade de trabalhadores. O Gregor Samsa, ele é jovem, ele é forte, no sentido de ter disposição, nunca tinha ficado doente, desde quando começou a trabalhar ali como caixeiro viajante, disposição para poder trabalhar e, com aquele dinheiro, sustentar sua família. Então, a preocupação dele é essa. A preocupação dele não é se ele está doente. A preocupação dele não é ele se ele virou um inseto. A preocupação dele é essa. Dani, quer falar alguma coisa? Fala com a gente. Bom dia, Ana Júlia. Bom dia, Ruana. Bom dia. Eu tô com vários problemas técnicos aqui. Calma aí. Não tô conseguindo entrar direito. Com relação ao que você está falando agora, eu tô pensando em algumas questões. Eu acho que o problema do ser humano é o outro. É bem sartreano isso, né? Bem existencialista. O problema são os outros. Nunca sou eu o problema. O problema são as pessoas que no meu entorno. Inclusive, depois que a gente, de alguma maneira, atravessa a filosofia, ou a filosofia atravessa a gente, né, nós fizemos uma graduação, mas não é numa necessidade de uma graduação para que essas questões elas fiquem fomentando dentro da nossa cabeça. A gente está vendo a série, né, The Walking Dead.
Vou ter que falar, não vou conseguir. Foi até uma indicação da Tânia. Obrigada, Tânia, pela sua indicação. E depois que a gente começa a fazer filosofia, começa a estudar, começa a ler, aí começa a ter acesso a coisas que a gente não tem acesso, a gente vê tudo de forma diferente. A gente começa a ver as coisas, as atitudes, com uma outra perspectiva. E nessa série, o que é muito curioso, se você não quiser ver a série, mas quiser ver só a primeira temporada, que são só 6 episódios, ali você percebe que os zumbis, no caso ali da série do Walking Dead, é o menor dos problemas. O problema está na convivência com aquelas pessoas que não foram infectadas com o ser humano, né? Como que é difícil essa relação humana, porque. E no próprio livro também traz isso, né? Essa dificuldade, essa coisificação do outro. Você só serve, você só tem serventia para mim se você me oferecer uma coisa. Certa vez eu ouvi uma frase que tem muitos anos já isso, mas eu sempre lembro disso. Você vale o mal que você pode fazer ao outro. E eu sempre fiquei pensando, falei assim, gente, não é possível que é o mal, né? Você vale o mal que você pode fazer. Se você não vale, se você não é capaz de fazer mal nenhum ao outro, você não vale nada. Você passa pela sociedade, pelas pessoas, pela própria família, mesmo de forma despercebida. Então, eu acho que é um pouco isso também que o livro traz para a gente. E a gente observa que ao longo da caminhada humana, da trajetória humana, os escritores, os autores, os filósofos, historiadores, enfim, todos escrevem a mesma coisa. A dor humana é essa, a dor humana é o outro. Porque a gente, primeiro, acho que é uma necessidade de se perceber. Quando você se percebe, você consegue perceber o outro. Só que nós não estamos dispostos a nos perceber. Esse é o problema. Então, tudo que acontece, a culpa é do outro. Tudo é o outro. Ah, porque o outro fez isso. Ah, porque o outro tem mais. Que eu quero mais do que o outro. Eu quero aparecer mais do que o outro. Eu quero ser mais bonito que o outro. Eu quero ter mais dinheiro que o outro. Eu quero ser mais inteligente que o outro. Eu quero ter mais títulos do que o outro. É tudo voltado para o outro. E para você? Será que você se percebe naquele momento onde é o Greg, né? Gregor, ele se transforma num inseto? Ele não se percebeu como inseto. Ele falou assim: caraca, e aí? Será que eu estou empregado ainda? Por quê? Porque ele estava preocupado com o outro, que são as pessoas da família dele. Então, assim, essas peculiaridades, essas sutilezas da nossa capacidade humana de se observar, eu acho que desde sempre o homem não consegue. E eu acredito que a filosofia tem essa dura, como é que eu vou dizer? Essa dura missão, né, de fazer com que a gente consiga se perceber. Porque somente quando eu me percebo, eu consigo perceber o outro. É isso. Se eu falei muita besteira, ninguém concorda, alguém discorda. Eu quero guerra. Essa questão que você fala, e você me falou uma vez, as pessoas respeitam quando a pessoa é temida, né? É só olhar para a geopolítica, né? Pois é. Para a geopolítica, quem tem bomba atômica, depois do advento da bomba atômica, né? Armas nucleares, quem tem Rei. a pessoa é temida, a pessoa ela pode fazer um alvoroço, mas no fim, quando se vai negociar, depois da gritaria, aí ela é escutada, né? Fala, Léo. Leão é Léo Leão. Gostei mais do leão. Léo.
Assim, essa questão, né, do ter medo, eu acho que... Vocês estão me ouvindo? Perfeito. É uma coisa que o ser humano, ele é ele tem uma questão com o medo. O medo faz com que o ser humano se coloque num lugar de segurança, né? E a gente, eu acho que precisa trabalhar isso, né? Porque às vezes a gente tem muito medo da situação, do que a situação pode acarretar na nossa vida, né? Então, eu acho que uma coisa que também acontece muito na série do The Walking Dead é essa questão, né, do medo. Medo de você ser dominado por outra pessoa, o medo de você ser infectado pela doença. Então, assim, uma coisa que eu acho que perpassa também por essas questões, né? Hoje em dia a gente está vivendo na base do medo, né? A gente vive é, será que vai acontecer uma guerra? Será que não vai acontecer? Será que essa guerra vai respingar aqui na gente ou não vai? Né? O medo das incertezas políticas, das incertezas geopolíticas. Eu acho que a gente acaba também se envolvendo um pouco nessa questão. É verdade, eu concordo, Léo. É um medo, né? Uma insegurança, né? Acerca do que o outro pode fazer, né? E aí eu vou me munindo de armas contra o outro, né? O medo, Não é saudável, é uma... As pessoas falam assim, mas você tem que ser realista. Tudo bem, mas às vezes não é ser realista, às vezes é porque as pessoas elas querem coisas de outras, elas querem a destruição das outras, né? Lua, pode falar. Eu acho, na minha opinião, o medo ele é controlador, né? Você consegue controlar as pessoas através do medo. Por isso nós estamos vivendo uma sociedade de controle. É o que eu estou lendo aí, né? Eu estou vendo a inteligência artificial, você não pode falar. O medo torna as pessoas tornam-se dependentes. Você começa a se depender do outro, do Estado, sabe? E aí você é controlado. O medo é necessário para você fazer o controle. Dani, pode falar. o medo, ele é algo paralisante. Ele tem ele tem um viés que te salva, mas ao mesmo tempo tem um viés que te mata. Ele tem essa dualidade, o medo, né? Porque se não fosse o medo, a gente não estaria aqui, né? O ser humano, né, não teria evoluído, não teria crescido, porque o medo de se resguardar, o medo de se proteger e proteger os seus. Então, o medo tem essa característica também, né? E ele também é importante, porque a pessoa sem medo é uma pessoa subversiva. A gente tem na série, né? O Léo também viu, ou tá vendo também, na Walking Dead, a Tânia já viu. A gente tem vários arquétipos ali, né, de personagens. Eu acho que isso é o bacana de você observar, né? E nesses arquétipos a gente tem uma pessoa sem medo, destemida, né? Que ela enfrenta tudo, ela não tá nem aí, ela é egoísta, né? Porque a pessoa que não tem medo, ela também se torna uma pessoa egoísta, né? Porque ela só se vê. E também acredito que não seja o ideal. Acho que tem que ter uma mediania e um equilíbrio também em se ver para poder ver o outro. Então, essa questão do medo, ela é importante, necessária socialmente, tá? Mas que ela não pode ser um medo paralisante, porque quando você se paralisa, você começa a viver a vida que querem que você viva. Como o Léo estava falando, como a Lu também falou, questões do Estado, tem inteligência artificial, todo mundo com medo, elas vão dominar o mundo. Ok, se acontecer isso, você vai poder fazer alguma coisa? Eu acredito que não vou poder fazer nada. O que eu posso fazer é pensar o que eu posso fazer para não ser contaminada por essa ideia, ter as minhas próprias opiniões
e fazer com que as pessoas do meu convívio, porque a gente quer sempre, o ser humano é um pouco megalomaníaco, né? Eu quero fazer uma coisa para deixar para todos, né? Para a humanidade. Não, eu quero fazer uma coisa para deixar para o meu pai, para minha mãe, para meus primos, para os meus alunos, para os meus sobrinhos, porque é a pessoa que está próxima da gente. E quando a gente vai mudando a vida do outro, fazendo com que o outro se observe e consiga observar o outro também, isso é uma cadeia que vai se retroalimentando e vai chegando a mais pessoas, né? Então, essa ideia da paralisação do medo é não fazer com que a gente fique assim, inerte, esperando as coisas acontecerem, esperando fazer com que alguém traga para você algo pronto e você sobreviva. Eu acredito que a ideia da vida não é sobreviver, é viver, independente da situação de medo, de guerra, porque o ser humano sempre passou por isso, sempre vai passar por isso, e estamos aqui. Eu sou um pouco otimista, realista. Assim, tá ruim, mas tá bom. E é o que temos, né? Agora eu não vou ficar paralisada e nem vou ficar calada e não vendo tudo acontecer e não fazer a minha parte. É tão pequenininha, tão ínfima a minha parte, mas é o que eu tenho. E tá tudo bem. E aí é assim que funciona. Legal. Então falamos de tipos de medo, né? O medo como mecanismo para aterrorizar. A mesma pessoa que produz o medo pode produzir a solução, pode surgir com a solução, apresentar a solução, é a engenharia social. O medo como um sentimento positivo para que surja uma força motriz, né? Isso desde os nossos ancestrais, né? Desde os primórdios. Se não fosse o medo, não tínhamos evoluído, né? A gente sabe que a guerra ela é um fenômeno negativo, porém foram nas guerras que aconteceram que as tecnologias surgiram, né? Houve inovação tecnológica nas guerras. Então, assim, então o medo como esse sentimento que faz a gente sair da estagnação. E também o medo como insegurança, né? Também falamos disso, o medo como insegurança, o medo como nesse aspecto mais negativo, como paralisador ou como aquilo que faz a gente reagir. Agora, vamos voltar para uma questão. Eu vou até citar aqui o The Walking Dead, porque as pessoas do The Walking Dead, elas viram zumbis, né? Elas viram zumbis. Tá até no título Walking Dead, né? Esses mortos-vivos. E aí tem uma questão que é a seguinte na série. Alguns ainda consideram aqueles que agora são zumbis seus familiares, porque eram familiares, né? E não querem matá-los, querem preservá-los, né? Por exemplo, aquele fazendeiro, o Russell. E o Gregor Samsa, ele se tornou inseto. Por quê? O que o Kafka ele quer brincar? Ele perde a humanidade, porque só pode ter dignidade humana quem é humano. Mas o Gregor, e a gente vai ler isso hoje, ele se transforma em inseto, mas ele continua sendo o Gregor. Mas o corpo, a casca, é de inseto. The Walking Dead não, é diferente. A pessoa ela se transforma mesmo em uma outra coisa. Ela perde ali a sua humanidade. Isso é discutido no The Walking Dead. Se ela perde a humanidade, se existe algo que restou ainda da essência humana dela. Então, essa é a pergunta. O que é ser um ser humano? Essa essência humana ou humanidade? Né? Porque se a gente for para a biologia, nós somos animais. Por exemplo, animal bípede, né? Falava o
o Platão, nós somos primatas, né? Mas a antropologia filosófica falou assim, nós somos mais do que isso. Um pouquinho mais. Nós somos ser humano, seres humanos. E aí? E aí, o Gregor Samsa, ele é um inseto, mas ele não é um inseto. E o corpo de inseto, ele acaba as pessoas tendo aquela, não é nem ali o medo, mas a repugnância, né? Aquela reação de nojo, né? Que é metafórico, porque a gente sabe que ele tá se tornando inútil com relação ao trabalho, à função social, como a gente já estava discutindo isso. E o que é ser humano? Fala, Dani. Essa discussão me veio à cabeça agora uma frase que eu tenho ouvido muito quando eu saio com a minha irmã Pet. Eu tenho uma irmã Pet. Eu sou irmã de Pet. Minha mãe tem uma cadela chamada Luna, conhecida como Luneta. E aí a gente sai na rua, né? A gente tá brincando, as pessoas param, conversam, e sempre alguém fala a seguinte frase: brinca com a Luna e fala assim: essa aqui é melhor do que muita gente. E eu sempre fico pensando, eu sempre dou uma bugada na hora que a pessoa fala, essa frase ela me impacta muito. Porque como que um animal, um cachorro, né, ele pode ser melhor do que muita gente? O que é humanidade? O que nos faz humano? Quando pergunta assim, né, o que é ser um ser humano? Né? Será que ser humano é bom? Haja vista que tem cachorro que é melhor do que muito ser humano? Então, aí eu me remoto ao inseto aqui do Kafka, né? Será que ele vai ficar melhor como inseto do que como humano? Né? Porque eu não sei, não li o livro também. Estou aqui com vocês acompanhando a leitura, não sei. Mas toda vez que eu saio na rua, ou então tem alguém com um cachorro brincando no condomínio, e sempre alguém fala essa frase: o cachorro é melhor do que muito ser humano. E eu fico, caraca, que ser humano é esse, né? Que é melhor do que um cão, né? Porque Diógenes era chamado de cão, né? Era o filósofo cão, canino, porque é aquele que não tem controle de si, aquele que é incontrolável, aquele que faz suas necessidades na rua, aquele que come suas fezes, aquele que faz filho com a sua mãe, aquele que anda na rua, é aquele sem controle, né? E aí quando eu ouço um negócio desse, eu não sei se a filosofia fez tão bem para mim, não. Porque a gente sempre fica meio que, caraca, como é que é isso? Deixa eu fazer uma pergunta. Nessa linha de raciocínio, né? De ser inútil para a sociedade, entre aspas, né? Nesse conceito de ser inútil, de inutilidade, e receber assim uma reação, um tratamento de indiferença ou desprezo. Qual é a classe da sociedade que a gente vê que as pessoas passam e tem esse tipo de reação? Desprezo, indiferença, por ser, entre aspas, inútil. Qual é a classe? Alguém sabe aqui? Eu não entendi bem a pergunta não, Pablo, desculpa. Pensando nessa questão da inutilidade, ser inútil para a sociedade. Fala, Léo. Alô. Oi, Então, acho que a questão dos moradores de rua, né? A gente acaba tendo uma versão bem
grande por conta da questão de falta de higiene, né? E principalmente, da questão da falta de higiene e também da questão de segurança. A gente nunca sabe o que essa pessoa pode causar ao nosso bem-estar físico, então é uma questão que isso também me incomoda bastante. Em determinados momentos, a gente, até que ponto a gente, como sociedade, não está ajudando ou deixando essas pessoas largadas. Mas em outro ponto, né, em grande parte, essas pessoas estão lá por uma escolha delas, né, porque elas escolheram, entre muitas aspas, né, não sei se eu vou me entender, serem livres, porque acaba sendo uma liberdade que você não tem, você não tem obrigação com pagar contas, você não tem obrigação de ir para o seu trabalho, você não tem obrigação com nada, né? Assim, você fica lá, se você quiser dormir, você vai dormir. Agora, tipo, se eu quiser fazer cocô, xixi em algum lugar, eu vou lá e faço aonde eu quiser, entendeu? Só que existem, com essa liberdade, inúmeras restrições, né? Restrições de alimentação, restrições de moradia, restrição de higiene. Então, assim, é uma coisa bem complexa. Porém, eu enxergo em determinados momentos eles como pessoas mais livres que às vezes nós que temos uma casa, um trabalho, porque a gente só tem casa, só tem trabalho, e conquista as coisas que nós temos porque a gente precisa estar todo dia em determinado momento batendo ponto, aí tendo que trabalhar muitas vezes em lugares que às vezes a gente não gosta, e aí a gente tem que aturar uma jornada de trabalho que às vezes é super cansativa, que a gente não quer, às vezes a gente não quer estar no nosso trabalho, a gente não queria ir da nossa casa para o nosso trabalho, então é, é meio complexo, mas é isso só que eu queria dizer. É isso aí, são vários pontos, né? Nem todo mundo que está na rua, tem pessoas que estão na rua que foram para a rua por livre escolha, e tem outras que têm problemas psiquiátricos graves e dependência química, né? Alcoolismo, dependência em drogas ilícitas e tal. É isso, mas assim, quando a gente passa por um morador, a gente tem essa reação, né? De uma vez, deixa eu contar, eu já dou a palavra para Dani. Uma vez eu estava na Conde Bonfim, aí tinha um homem assim sentado, vendendo livros, revistas, sei lá. E eu sempre compro livro na rua, assim, em cima de calçada, em cima de lona. Às vezes você acha coisa ali que você não acha em sebo e livraria. Aí eu passei por ele, só que eu não queria parar e tal. Aí ele falou assim: você quer me ajudar com a compra de um livro e tal? Eu falei: não tenho, amigo. Aí ele falou assim: não tem não. Não fala isso. Foi até rude, ele tava ali transtornado com a situação dele. Aí ele falou assim: não fala isso não, porque se você não tem, tudo bem. Mas se você tem, fala isso, você tá mentindo pra mim. Eu não respondi, eu fui embora. Mas eu pensei naquilo. Falei, é verdade, né? Então a gente fica com esses clichês, né? Não tem. Não, às vezes a gente não quer ajudar. Mas um olhar diferenciado, um olhar diferente é necessário. Então, eu já conversei com pessoas que estavam na rua, né? A Dani até colocou quanta lucidez existe na fala de um morador de rua. Eu já conversei com alguns moradores de rua. Então, eu sei que a correria do dia a dia, né? O Léo até colocou, né? Às vezes por uma preocupação, a gente quer preservar o nosso bem-estar, não sabe o que a pessoa pode fazer e tal. E às vezes a correria também do dia, né? Então eu tô atrasado,
né? Eu vou ter isso, vou ter tal compromisso, eu não posso parar. E às vezes a pessoa pede alguma coisa, eu passo sem olhar para ela. Então, mas isso pode virar um hábito. E esse desprezo ele pode ser alimentado, né? Então, por causa disso, de toda essa sociedade que a gente vive, a gente tem a tendência de olhar com desprezo, de pensar isso, né? Aquela pessoa que está ali, ela é inútil, ela não tem nenhuma função social. Porque quando se pergunta o que você não se pergunta se você é alegre, se você é uma pessoa espontânea, se você é uma pessoa melancólica. Quando se pergunta quem você é, se pergunta no que você trabalha, qual é o seu status social, qual é o seu cargo, quanto você ganha, quem você conhece, de quem você é filho, né? A carteirada que o brasileiro gosta de dar. Então, e não é a resposta correta, porque quem você é, quem você é. Uma vez uma pessoa me perguntou, quem você é? Eu falei, eu sou o Pablo. Mas não é isso que eu estou perguntando. Eu falei, mas é isso que eu tenho para responder, né? Então, aí depois a gente acabou ficando mais amigo. A conversa foi, né, num caminho melhor. Mas quando ela perguntou, mas quem você é? Eu falei, eu sou o Pablo, né? Então, assim, essa é a verdadeira resposta. Eu sou o Pablo, sou uma pessoa assim, né? As características da pessoa e não o que ela faz, o que ela produz, sua função social, né? Então, nessa lógica aí, a gente tende a ter esse efeito blasé, essa indiferença com relação aos aqui tá na rua. Fala, Dani. Não, eu queria só fazer um gancho para a gente começar. Eu não sei para vocês, tá? Acredito que sim, porque o grupo já estamos caminhando aí já para o segundo ano. Mas o como é importante a gente ler e poder ter esse diálogo, né? Quem quer falar, né? Quem dá a oportunidade para falar, quem não gosta também só ouvir também, ok. Mas para poder receber também essas outras informações, porque o livro em si, né? O livro não é dialético, né? Você não conversa, embora muitas pessoas falam de forma contrária, eu, Daniele, penso que o livro não é algo dialético. Eu leio ele, né, e ele me traz a informação que está ali e acabou. Né? E, por exemplo, quando eu leio um trecho e converso com o Pablo sobre algum texto, alguma coisa, a gente sempre tem um retorno, assim, poxa, eu não tinha percebido isso. Quantas vezes o Paulo já falou para mim que não tinha percebido assim, não tinha olhado por esse caminho, e eu também falei assim, caraca, Paulo, nunca nem pensei nisso. Como é que você pensou nisso? E a gente tem essa oportunidade. Eu acho que a riqueza, além da leitura do livro aqui com o grupo, são essas análises que a gente vai fazendo individualmente e compartilhando. Porque eu posso até ter alguns pensamentos, algumas ideias quando eu leio os textos, leio os livros, mas com quem que eu vou trocar essa informação? Eu acho que o grupo, mais do que ler, é essa troca de informação. Por isso que, assim, eu acredito que com o passar do tempo, algumas pessoas que estejam mais tímidas ao falar, né? Porque aqui a gente não critica, aqui a gente não tem posicionamento de ninguém, porque eu sou conservador, eu sou não sei o quê, não tem nada disso. Cada um é cada um. A Daniele é a Daniele, com as suas opiniões, com o seu modo de pensar, modo de ver a vida, mas que houve também pessoas que discordam dela, porque só concordar, falar entre os pares é muito fácil, né? Quero ver falar entre os ímpares. E o nosso grupo aqui é ímpar pra caramba. Ele é mais ímpar do que par. Então, o par é porque todos estamos lendo juntos. E ímpares porque somos pessoas individuais, indivíduos individualizados, digamos assim. Então, eu acho que, para mim, é muito produtivo, é muito satisfatório
é muito importante que todos vocês estejam aqui sempre e que a gente sempre possa dialogar, porque o mundo, esse mundo social, né, essa ideia social que a gente tem, traz esse problema, porque eu só posso falar aquilo que convém, eu só posso dizer aquilo que eu vou agradar o outro para poder ser recebido nesse conjunto, nesse contexto. Aqui não. Aqui a gente fala mesmo, fala besteira, vai falando, e ok. Eu acho que a ideia é essa, a ideia do grupo é essa, a gente poder fazer dialogar, concordar, discordar e apontar por que discordou. Porque às vezes eu posso estar errada e eu preciso de alguém falar assim, ó, tá errada, hein? Eu falei, é mesmo, não tinha pensado nisso. Acho que isso é importante do grupo. É isso. Bora começar? Vamos. Capítulo 2. Então nós paramos no capítulo 2. Vamos lá. Hein? Só no crepúsculo, Gregor despertou do seu sono pesado, semelhante a um desmaio. Mesmo sem ser perturbado, certamente não teria acordado muito mais tarde, pois sentia que havia descansado e dormido o suficiente. Pareceu-lhe, contudo, que um passo fugidio e o fechar cauteloso da porta, que dava para a antessala, o tinham despertado. O brilho das lâmpadas elétricas da rua se refletia lívido. Lívido pode ser com cor pouco intensa. Aqui e ali, sobre o teto e as partes mais altas dos móveis. Mas, embaixo, junto a Gregor, estava escuro. Tateando desajeitadamente com as antenas que só agora aprendia a valorizar, se deslocou até a porta para ver o que havia acontecido lá. Seu lado esquerdo parecia uma única e longa cicatriz. Ele acabou batendo, né, quando ele foi enxutado para dentro pelo pai, com a bengala e o jornal. Desagradavelmente esticada, e ele precisava literalmente mancar sobre duas fileiras de pernas. Uma perninha, aliás, tinha sido gravemente ferida no curso dos acontecimentos da manhã. Era quase um milagre o fato de que só uma fora lesada e se arrastava sem vida atrás das outras. Só quando chegou à porta percebeu que, de fato, o havia traído até lá. Era o cheiro de algo comestível, pois ali havia uma tigela de leite doce no qual nadavam pedacinhos de pão branco. Teria quase rido de alegria, pois estava com uma fome maior que a da manhã. E imediatamente mergulhou a cabeça até a altura dos olhos dentro do leite. Mas retirou-a logo, decepcionado. Não só comer lhe oferecia dificuldades, por causa do lado esquerdo em condição delicada, e ele só podia comer se o corpo todo resfolegando. Resfolegar é descansar, mas é um descanso de recuperar, para poder tomar fôlego após um esforço. Então é uma forma de você recuperar o fôlego, de você recuperar a energia. E ele só podia comer se o corpo todo, resfolegando, colaborasse, como também não gostou nada do leite, antes sua bebida preferida, e que sem dúvida por isso a irmã havia colocado ali para ele. Na realidade, afastou-se quase com repulsa que da tigela e rastejou de volta para o meio do quarto. Então, se antes o leite era a bebida preferida, agora não é mais, por causa da nova condição dele, de inseto. Na sala de estar, como Gregor podia ver pela fresta da porta, o gás estava aceso, mas ao passo que nessa hora do dia, o pai, em geral, costumava ler,
em voz alta, o jornal que saía à tarde, para a mãe e às vezes também para a irmã, agora não se ouvia som algum. Bem, talvez essa leitura, sobre a qual a irmã sempre falava e escrevia, tivesse caído em desuso nos últimos tempos. Mas também em volta reinava o silêncio, embora a casa certamente não estivesse vazia. Então essa aura da casa, né, a energia mudou, a dinâmica ali do dia mudou. Que vida tranquila a família levava, disse Gregor a si mesmo e sentiu, enquanto fitava o escuro diante dele, um grande orgulho por ter podido proporcionar aos seus pais e à irmã uma vida assim. Então, proporcionar aos pais e à irmã uma vida assim, num apartamento tão bonito. Mas como seria agora se todo o sossego, todo o bem-estar, toda a satisfação chegasse assustadoramente ao fim? Para não se perder nesses pensamentos, Gregor preferiu pôr-se em movimento, rastejando de cá para lá no quarto. Então, a preocupação, né, com relação ao fim de tudo isso por causa da atual condição dele. Uma vez durante a longa noite foi aberta uma porta lateral, depois a outra, até uma pequena fresta, mas foram rapidamente fechadas de novo. De certo, alguém sentira a necessidade de entrar, mas logo tivera também muitas dúvidas. Gregor postou-se então bem junto à porta que dava para a sala de estar, disposto a fazer de alguma forma visitante indeciso entrar, ou pelo menos ficar sabendo quem era. Mas aí a porta não foi mais aberta e ele esperou em vão. Antes, quando as portas estavam fechadas, todos queriam entrar para vê-lo. Agora que ele havia aberto uma porta e as outras evidentemente tinham sido abertas durante o dia, ninguém mais vinha e as chaves estavam na fechadura, também do lado de fora. Só tarde da noite se apagou a luz da sala de estar e então foi fácil verificar que os pais e a irmã tinham ficado acordados todo esse tempo, pois, como se podia ouvir nitidamente, os três agora se afastavam na ponta dos pés. Sem dúvida, ninguém mais entraria para ver o Gregor até a manhã do dia seguinte. Tinha, portanto, um tempo longo para refletir sem ser perturbado sobre a maneira como deveria agora reorganizar sua vida. Mas o quarto alto e vazio, no qual era forçado a permanecer de bruços no chão, o angustiava, sem que pudesse descobrir a causa, pois afinal era o quarto habitado há 5 anos por ele, e com uma virada semi-inconsciente, e não sem uma ligeira vergonha, precipitou-se para debaixo do canapé. O canapé é um móvel. Canapé era um móvel que se usava mais antigamente. É como se fosse um banco de 2, 3 lugares. Talvez aqui, no caso do Gregor, seja um lugar. Para se sentar, era um banco com estofado. Precipitou-se para debaixo do canapé, onde, embora as costas ficassem um pouco prensadas e não pudesse mais erguer a cabeça, ele logo se sentiu aconchegado, lamentando apenas que seu corpo fosse largo demais para se abrigar inteiramente sob o canapé. Então ele ficou embaixo do móvel ali. Ali passou a noite inteira, em parte num semissono do qual a fome continuamente o acordava com um sobressalto, em parte às voltas com preocupações e esperanças imprecisas que levavam à conclusão de que, no momento, precisava manter-se calmo e tornar suportáveis, pela paciência e pela máxima consideração com a família, as inconveniências que estava simplesmente compelido a lhe causar no seu estado atual. Já de madrugada, ainda era quase noite, Gregor teve a oportunidade de testar a força das decisões que acabava de tomar, pois a irmã, já quase completamente vestida, abriu a porta do seu quarto,
que dava para a antessala e olhou ansiosa para dentro do quarto. Então, a irmã entrou, abriu a porta. Não o descobriu logo, mas, ao percebê-lo embaixo do sofá, santo Deus, em algum lugar havia de estar. Não podia ter voado embora. Ela se assustou tanto que, incapaz de se dominar, fechou a porta outra vez por fora. Imaginem a cena. Aquele inseto gigante. Mas, como se se arrependesse do seu comportamento, abriu-a de novo e entrou na ponta dos pés, como se fosse o quarto de um doente grave ou mesmo de um estranho. Gregor tinha esticado a cabeça até a beira do sofá e a observava. Será que ela notaria que ele nem tinha tocado no leite? E não, de forma alguma, por falta de fome? E será que traria outra comida mais adequada para ele? Que comida seria mais adequada para ele? Oi. Se o não o fizesse espontaneamente, ele preferiria morrer de fome a chamar sua atenção para isso. Embora, na verdade, sentisse uma pressão medonha para disparar de debaixo do sofá, atirar-se aos pés da irmã e pedir-lhe alguma coisa de comer. Mas a irmã percebeu de pronto, com espanto, que a tigela ainda estava cheia, em volta da qual estava esparramado um pouco de leite. Ergueu logo a tigela do chão, na realidade, não com as mãos nuas, mas com um trapo, e levou-a para fora. Nem tocar na tigela ela tocou com as mãos. Gregor estava extremamente curioso para saber o que ela traria em substituição ao leite, fazendo as mais variadas conjecturas a esse respeito. Mas jamais teria podido adivinhar o que, na sua bondade, a irmã de fato fez. Ela trouxe para testar o seu gosto todo um sortimento. Sortimento é um conjunto de alimentos de um mesmo gênero, né? Espalhado sobre um jornal velho. Poderia levar... A Dani botou um petisquinho podre. Poderia colocar na caixa de ovo, né? Ai. Ela trouxe para testar o seu gosto todo um sortimento espalhado sobre um jornal velho. Havia ali legumes já passados, meio apodrecidos, ossos do jantar da noite anterior, rodeados por um molho branco já endurecido. Algumas passas e amêndoas, um queijo que, 2 dias antes, Gregor tinha declarado intragável, um pão seco, um pão com manteiga sem sal e outro com manteiga salgada. Além de tudo, ela ainda acrescentou à tigela, provavelmente destinada de uma vez por todas a Gregor, na qual havia despejado água. E por delicadeza, pois sabia que ele não comeria na sua frente, afastou-se o mais rápido possível e até girou a chave na fechadura, para que ele fosse capaz de perceber que poderia ficar tão à vontade quanto quisesse. As perninhas de Gregor zuniam, produziam um som agudo, né, quando ele foi comer. De resto, os seus ferimentos deviam estar completamente curados. Não sentia mais nenhum impedimento. Admirou-se com isso e ficou pensando como, mais de um mês antes, tinha cortado um pouco o dedo com uma faca e como ainda anteontem esse ferimento causava bastante dor. Será que agora eu tenho menos sensibilidade? Pensou e chupou vorazmente o queijo. 2 dias atrás ele falou, esse queijo está intragável, agora como inseto, né, tá delicioso. Que o atraíra de maneira imediata e enérgica acima de todos os outros alimentos. Rapidamente, um atrás do outro, com lágrimas de satisfação nos olhos,
Ele devorou o queijo, os legumes e o molho. A comida fresca, ao contrário, não o agradava. Nem mesmo o seu cheiro ele conseguia suportar. Chegou até a arrastar um pouco para longe as coisas que queria comer. Tinha terminado tudo fazia tempo e já estava deitado preguiçosamente no mesmo lugar, quando a irmã, para mostrar que ia voltar, virou lentamente a chave. Isso sobressaltou de imediato, embora já quase cochilando, e ele correu novamente para debaixo do sofá. Mas custou-lhe grande esforço de autodomínio para permanecer sob o canapé, mesmo pelo breve tempo em que a irmã esteve no quarto, pois com a refeição copiosa seu corpo tinha se arredondado um pouco e ali no aperto ele mal conseguia respirar. Em meio a pequenos acessos de asfixia, ficou observando, com os olhos um tanto fora das órbitas, a irmã, que não suspeitava de nada, juntar com uma vassoura não só os restos, mas também os alimentos que não tinham sido tocados por Gregor, como se estes também não pudessem mais ser aproveitados, despejar tudo às pressas num balde, que ela fechou com uma tampa de madeira e depois carregou para fora. Mal a irmã tinha virado as costas, Gregor saiu de debaixo do sofá, distendeu o corpo e se encheu de ar. Agora, era dessa maneira que recebia diariamente sua alimentação. Uma vez pela manhã, quando os pais e a empregada ainda dormiam, e a segunda depois do almoço, pois os pais dormiam igualmente um pouquinho, e a empregada era despachada pela irmã com alguma incumbência. Certamente os pais também não queriam que Gregor morresse de fome, mas talvez não suportassem tomar conhecimento da sua alimentação mais do que por ouvir dizer. Talvez fosse possível também que a irmã quisesse poupá-los de uma pequena tristeza, uma vez que de fato eles já sofriam bastante. Vamos lá. Com que desculpas o médico e o serralheiro foram mandados embora da casa naquela manhã, Gregor não pôde ficar sabendo, visto que não era entendido ninguém, nem mesmo a irmã, pensava que ele podia entender os outros. E assim, quando a irmã estava no seu quarto, ele tinha de se contentar em ouvir, aqui e ali, seus suspiros e invocações aos santos. Só mais tarde, quando ela havia se habituado um pouco a tudo, naturalmente não se podia nunca falar em hábito completo, Gregor às vezes aprendia uma observação amigável ou que podia ser interpretada como tal. Hoje, sim, ele gostou do jantar, ela dizia quando Gregor tinha limpado para valer toda a comida. Ao passo que, no caso contrário, que aos poucos se repetia numa frequência cada vez maior, costumava dizer quase com tristeza, deixou tudo outra vez. Então, ao passo que, no caso contrário, que aos poucos se repetia numa frequência cada vez maior, costumava dizer quase com tristeza, deixou tudo outra vez. Então ele está cada vez comendo menos. Mas ao passo que não podia tomar conhecimento imediato de qualquer novidade, Gregor escutava muita coisa vinda dos quartos vizinhos, e onde quer que ouvisse vozes, corria logo à respectiva porta e se espremia nela com o corpo todo. Especialmente nos primeiros tempos, não havia conversa que de algum modo não tratasse dele, mesmo em segredo. Durante 2 dias, em todas as refeições, podiam-se ouvir confabulações, conversas, sobre como agora deviam se comportar. Mas também entre refeições se falava do mesmo tema, pois em casa estavam sempre pelo menos 2 membros da família, já que ninguém queria ficar sozinho em casa e não se podia de maneira alguma abandonar totalmente o apartamento. Logo no primeiro dia, a empregada, não estava muito claro o que e o quanto sabia do sucedido, pediu de joelhos à mãe que a dispensasse imediatamente do emprego. E quando, 1/4 de hora mais tarde, se despediu, agradeceu em lágrimas pela dispensa, bem como pelo grande favor que ali lhe faziam, prestando
sem que se exigisse isso dela, o solene juramento de não revelar a ninguém o mínimo que fosse. Então a empregada pediu para sair. Pediu ansiosamente. A irmã, então, teve também de cozinhar junto com a mãe. No entanto, isso não exigia muito esforço, pois não se comia quase nada. Constantemente, Gregor o via como um exortava o outro inutilmente a comer, sem receber outra resposta senão obrigado, estou satisfeito, ou coisa semelhante. Talvez também não se bebesse nada. Muitas vezes a irmã perguntava ao pai se ele queria cerveja, oferecendo-se cordialmente a ir buscá-la ela mesma. E quando o pai silenciava, dizia, para desfazer qualquer escrúpulo da parte dele, que podia também mandar a zeladora do prédio buscar. Mas então o pai dizia finalmente em grande não, e não se falava mais nisso. Então até o hábito alimentar ali da família, barata e fofoqueira. Então até o hábito da família ali, o hábito alimentar, está mudando, né? Eles estão todos transtornados ali com aquele fato ali. Já no decorrer do primeiro dia, o pai expôs toda a situação financeira. Opa! O pai expôs toda a situação financeira e da família, a mãe e a irmã. De quando em quando ele se levantava da mesa e pegava no pequeno cofre forte que tinha resgatado da falência do seu negócio, ocorrida 5 anos antes, algum documento ou livro de notas. Então ele tinha um negócio, provavelmente era comerciante, né? E esse negócio foi à falência. Ele tinha ali 5 anos antes, e ele tinha ali documento ou livro de notas. Ouvia-se como ele destravava a complicada fechadura e fechava outra vez, depois de apanhar o que procurava. Essas explicações do pai foram em parte a primeira coisa agradável que Gregor escutou desde a sua reclusão. Ele achava que daquele negócio não havia sobrado absolutamente nada para o pai. Pelo menos o pai não lhe dissera nada em sentido contrário, e, seja como for, Gregor também não havia interrogado a esse respeito. A preocupação de Gregor, na época, tinha sido apenas fazer tudo para a família esquecer o mais rápido possível a desgraça comercial, a falência, que havia levado todos a um estado de completa desesperança. E assim começar a trabalhar com um fogo muito especial, e quase da noite para o dia passara de simples empregado de escritório a caixeiro viajante, que naturalmente tinha possibilidades bem diversas de ganhar dinheiro e cujos êxitos no trabalho se transformaram imediatamente na forma de provisões em dinheiro sonante que podia ser posto na mesa diante da família, espantada e feliz. Tinham sido bons tempos e nunca se repetiram, pelo menos não com esse brilho, embora mais tarde Gregor ganhasse tanto dinheiro que era capaz de assumir, e de fato assumiu, as despesas de toda a família. Tanto a família como Gregor acostumaram-se a isso. Aceitava-se com gratidão o dinheiro, ele o entregava com prazer, mas disso não resultou mais nenhum calor especial. Sua irmã ainda havia permanecido próximo a Gregor e o plano secreto dele era mandá-la, no próximo ano, ao conservatório. Então, Gregor, ele tinha um plano especial, um plano secreto, que era enviar a irmã para o conservatório de música. Sem pensar nos altos custos que isso representava, os quais seriam ressarcidos de outro modo, pois ela, diferentemente de Gregor, gostava muito de música e sabia tocar violino de forma comovente. Várias vezes, durante as curtas estadas de Gregor na cidade, mencionou-se o conservatório nas conversas com a irmã,
mas sempre apenas como um belo sonho, em cuja realização não se podia pensar. E os pais não gostavam de escutar nem mesmo essas menções inocentes. Gregor, porém, pensava nisso de maneira muito definida e tinha a intenção de anunciar solenemente na noite de Natal. Esses pensamentos, completamente inúteis no seu estado atual, passaram-lhe pela cabeça quando ele, de pé, estava colado à porta escutando. Às vezes, em virtude do cansaço geral, não conseguia de modo algum continuar ouvindo e, por descuido, deixou a cabeça bater na porta. Segurou-a, porém, imediatamente outra vez, pois mesmo o pequeno ruído que assim havia provocado tinha sido escutado do outro lado e feito com que todos silenciassem. O que é que ele está outra vez fazendo? Disse o pai depois de um intervalo, evidentemente voltado para a porta. E só aí a conversa interrompida foi aos poucos retomada. Gregor tomou então pelo conhecimento, pois o pai costumava se repetir muitas vezes nas suas explicações, em parte porque ele mesmo não se ocupava havia muito tempo das coisas, em parte também a mãe não entendia tudo na primeira vez. De que, apesar de toda a desgraça, ainda restava dos velhos tempos um pecúlio, de qualquer modo bem pequeno, que os juros não tocados nesse tinham feito crescer alguma coisa. Então ele tinha uma espécie de dinheiro economizado, né? Porque pecúlio pode ser também um benefício. Caso ele retorne ao trabalho depois da aposentadoria e fique inválido em decorrência do trabalho. Mas aqui seria uma soma que ele havia economizado como se fosse uma reserva de emergência para o futuro. Reserva. Mas além disso, o dinheiro que Gregor trouxera todos os meses para casa, ele só reservava alguns florins para si mesmo, não tinha sido gasto e formara um pequeno capital. Atrás da sua porta, Gregor meneou vivamente a cabeça, satisfeito com a inesperada previdência e senso de economia. Na verdade, poderia ter pago com essa sobra de dinheiro, mas uma parte da dívida do pai ao chefe, e com isso estaria muito mais próximo o dia em que poderia se livrar do emprego. Mas agora era indubitavelmente melhor assim, do modo como o pai havia arranjado as coisas. Entretanto, esse dinheiro não bastava de maneira alguma para permitir que a família vivesse de renda. Talvez fosse suficiente para sustentá-la no máximo 2 anos, não mais que isso. Era, portanto, meramente uma soma que não se poderia tocar e que precisava ser reservada para uma emergência. Mas o dinheiro para viver tinha de ser ganho. Ora, o pai era, na verdade, um homem saudável, porém velho, que não trabalhava fazia 5 anos e que, seja como for, não podia se exceder. Nesses 5 anos, que foram as primeiras férias da sua vida estafante, cansativa e, no entanto, malograda, ele havia engordado muito e, com isso, se tornado bastante moroso, lento. E a velha mãe, que sofria de asma, a quem uma caminhada pelo apartamento já era um esforço e que, dia sim, dia não, passava o dia no sofá, junto à janela aberta, com dificuldade de respiração, deveria ela agora, por acaso, ganhar dinheiro? E deveria ganhar dinheiro a irmã, que 17 anos era ainda uma criança e cujo estilo de vida até agora dava gosto de ver, consistindo em vestir roupas bonitas, dormir bastante, ajudar a cuidar da casa, participar de algumas diversões modestas e, acima de tudo, tocar violino? Quando a conversa chegava a essa necessidade de ganhar dinheiro, Gregor se soltava da porta e se atirava sobre o frio sofá de couro, que se encontrava ao lado, pois ficava ardendo de vergonha e tristeza. Frequentemente passava noites inteiras deitados ali, sem dormir um instante, apenas arranhando o couro durante horas. Ou então não fugia ao grande esforço de empurrar uma cadeira até a janela para depois rastejar
rumo ao peitoril, escorado na cadeira, inclinar-se sobre a janela, evidentemente em nome de alguma lembrança do sentimento de liberdade que outrora lhe dava olhar pela janela. Pois efetivamente ele enxergava dia a dia com menos acuidade as coisas mesmo pouco distantes. O hospital defronte, cuja visão frequente demais ele antes amaldiçoava, já não estava mais ao alcance da sua vista. E se ele não soubesse exatamente que morava na calma, embora inteiramente urbana, Rua Charlotte, poderia acreditar que da sua janela estava olhando para um deserto, no qual o céu cinzento e a terra cinzenta se uniam sem se distinguirem um do outro. A atenta irmã precisou ver só 2 vezes que a cadeira estava junto à janela para, assim que arrumava o quarto, empurrá-la de novo precisamente para o mesmo lugar, daí por diante deixou aberta até a folha interna da janela. Uma pausa. E aí, pessoal? Alguma fala? Ou não? Cale-se. Fale agora ou cale-se para sempre. Tá. Vamos continuar. Se ao menos tivesse podido conversar com a irmã e agradecer tudo o que ela precisava fazer por ele, Gregor teria aceitado mais facilmente os seus serviços. Assim, porém, eles o faziam sofrer. Então, esse sentimento do Gregor, né, é um sentimento paternalista, né, no bom sentido, de querer o melhor para sua família, queria enviar a irmã para o conservatório, custear ali os estudos dela de música, né, violino, e essa atitude dele, porque quando ele viu que o pai foi à falência, o negócio do pai, ele ficou ali muito afetado com aquilo, viu a necessidade de trabalhar para sustentar a família, rapidamente foi para outro cargo que dá a possibilidade de mais ganhos e gerou nele essa atitude paternalista, né? De ser uma espécie de pai, ser uma espécie de mãe, né, para os próprios pais, para a própria família. Então, agora nessa nova condição, ele fica se lamentando disso. De novo, ele não procura reverter a situação dele, né, a situação biológica dele, essa circunstância dele ter virado inseto. Ele está preocupado com essas questões, né, de finanças e tal. Então, o faziam sofrer. Certamente a irmã procurava apagar ao máximo o que havia de penoso em tudo isso. E quanto mais o tempo passava, tanto mais, naturalmente, ela o conseguia, mas Gregor também devassava tudo com muita maior clareza. Já a entrada dela era terrível para ele. Mal havia entrado, sem se dar tempo para fechar a porta, por mais que de resto cuidasse em poupar a qualquer um a visão do quarto de Gregor, ela corria direto à janela e a escancarava com mãos apressadas, quase como se sufocasse ali permanecendo um pouquinho, mesmo que o tempo ainda estivesse muito frio, enquanto respirava profundamente. Então, o quarto ali fechado, né, aquela sensação ali, né, fechado, o cheiro que era produzido ali, então ela corria para a janela, abria e também respirava ali na janela, tanto para entrar o ar, para sair cheiro e tal, mas também para respirar. Com essa corrida e esse barulho, ela assustava Gregor 2 vezes por dia. Durante todo esse tempo, ele tremia debaixo do sofá,
sabendo muito bem que ela, sem dúvida, gostaria de poupá-lo disso, caso lhe fosse possível ficar num quarto com janelas fechadas, onde Gregor se encontrava. Certa vez, já havia passado bem um mês desde a metamorfose de Gregor, não existindo, pois, mais nenhum motivo especial para a irmã se espantar à vista dele, ela veio um pouco mais cedo que de costume e o encontrou quando ele ainda olhava pela janela, imóvel e, portanto, numa posição propícia para assustar. Provavelmente, né, porque era janela, ele tinha se debruçado, então ele com aquelas perninhas dele, ele ficou um pouco em pé, né, vamos dizer assim. Ficou um pouco em pé, na vertical. Se ela não houvesse entrado, não teria sido uma surpresa para Gregor, uma vez que a posição dele a impedia de abrir imediatamente a janela. Mas não só ela não entrou, como também recuou e fechou a porta. Um estranho poderia ter pensado que ele estivera à sua espreita porque queria mordê-la. Naturalmente, ele se escondeu logo debaixo do sofá, mas teve de esperar até o meio-dia antes que a irmã voltasse, e ela parecia muito mais inquieta que de hábito. Ela viu aquela cena, né? Por aí, Gregor reconheceu que a visão dele continuava sendo insuportável para ela, e assim haveria de permanecer, e que seguramente ela precisava fazer um grande esforço para não sair correndo à vista mesmo da pequena parte do seu corpo que sobressaía sob o sofá. Para poupar-lhe também essa visão, um dia ele arrastou o lençol nas costas até o sofá. Levou 4 horas para realizar esse trabalho e o dispôs de tal maneira que agora ficava inteiramente coberto e a irmã não podia vê-lo nem que se achasse. Se na opinião dela esse lençol tivesse sido desnecessário, então ela poderia tê-lo retirado, pois estava suficientemente claro que não fora por prazer que Gregor havia se isolado de modo tão completo. Mas ela deixou o lençol como estava. É preferível assim. E Gregor acreditou até mesmo ter aprendido um olhar de gratidão, quando uma vez levantou o lençol cautelosamente com a cabeça para ver como a irmã acolhia a nova instalação. Nas 2 primeiras semanas, os pais não conseguiram vencer a própria resistência para entrar no quarto de Gregor e vê-lo. E com frequência ele ouvia como reconheciam plenamente o trabalho da irmã, ao passo que até então tinham muitas vezes se irritado com ela, porque lhes parecera uma moça algo inútil. Olha só. Ao passo que até então tinham muitas vezes se irritado com ela, porque lhes parecera uma moça algo inútil. Esse trabalho. Mas agora ambos, pai e mãe, aguardavam diante do quarto Gregor enquanto a irmã fazia a arrumação, e mal ela tinha saído, precisava contar exatamente como estavam as coisas no quarto, o que Gregor havia comido, como se comportara desta vez, e se por acaso era possível notar uma pequena melhora. A mãe, aliás, quis visitar Gregor relativamente cedo, mas o pai e a irmã a impediram, a princípio com argumentos racionais, que Gregor escutou com muita atenção e aprovou inteiramente. Mais tarde, porém, foi necessário que a contivessem à força, quando então ela exclamou: "Deixem-me ver Gregor, ele é o meu pobre filho. Vocês não entendem que eu preciso vê-lo?" Gregor pensou então que talvez fosse bom se a mãe entrasse, naturalmente não todos os dias, mas quem sabe uma vez por semana. Ela sabia das coisas muito melhor que a irmã, a qual, apesar de toda a sua coragem, era apenas uma criança e, em última análise, talvez só tivesse assumido uma tarefa tão pesada por leviandade infantil. O desejo de Gregor de ver a mãe se realizou logo. Em consideração pelos pais, durante o dia ele não queria mostrar-se à janela. Mas nos poucos de chão também não podia se arrastar muito. Já durante a noite suportava mal ficar deitado quieto. A comida logo não lhe oferecia o menor prazer.
E assim, para se distrair, ele adotou o hábito de zigue-zaguear pelas paredes e pelo teto. Gostava particularmente de ficar pendurado no teto. Era muito diferente de permanecer deitado no chão. Respirava-se com mais liberdade. Uma ligeira vibração atravessava seu corpo, e na distração quase feliz em que Gregor lá se encontrava, podia acontecer que, para sua própria surpresa, ele se soltasse e estatelasse no chão. Naturalmente, tinha agora sobre o corpo um poder muito diverso do que antes, e mesmo com uma queda tão grande como essa, não infligia danos a si mesmo. A irmã notou logo a nova diversão que Gregor havia descoberto. Ao rastejar, ele deixava aqui e ali vestígios da sua substância adesiva. E então ela pôs na cabeça que devia dar a Gregor, né? Tá, aqui é Gregor, a possibilidade de rastejar na extensão máxima do quarto, retirando os móveis que o obstavam, sobretudo o armário e a escrivaninha. O que ela fez? Ela tirou os móveis para que ele pudesse rastejar pelo quarto todo, paredes, teto, aonde ele... Ah, professor, que nojo. É a nova condição dele, ela tem que adaptar o quarto. Mas não era capaz de fazer tudo sozinha. O auxílio do pai ela não ousava pedir. Com toda certeza, a empregada não a teria ajudado, pois essa jovem, de cerca de 16 anos, resistia, na verdade, bravamente, desde a dispensa da antiga cozinheira, mas tinha pedido o favor de poder conservar cozinha constantemente fechada, só precisando abri-la a um chamado especial. Então a nova lá empregada se reservava a cozinha, ficava na cozinha. Assim não restou à irmã outra coisa senão ir buscar a mãe, certa vez que o pai estava ausente. A mãe veio com exclamações de excitada alegria, mas silenciou junto à porta do quarto de Gregor. Naturalmente, a irmã verificou primeiro se no quarto estava tudo em ordem. Só depois deixou a mãe entrar. Na maior pressa, Gregor havia puxado o lençol mais fundo e com mais dobras. O conjunto parecia de fato um lençol atirado ao acaso sobre o sofá. Também desta vez, Gregor deixou de espionar de debaixo do lençol. Renunciou a ver a mãe por enquanto e ficou contente por ela ter vindo. Venha, não dá para vê-lo, disse a irmã e evidentemente conduziu a mãe pela mão. Gregor então ouviu como as duas frágeis mulheres removeram do lugar o armário velho e pesado e como a irmã sempre insistia em assumir a parte maior do trabalho, sem dar ouvidos às advertências da mãe, que temia que ela se esforçasse demais. Isso durou muito tempo. Já ao fim de um quarto de hora de trabalho, a mãe disse que era melhor deixar o armário ali, pois, em primeiro lugar, ele era pesado demais. Elas não terminariam antes da chegada do pai e atravancariam qualquer passagem de Gregor com o armário no meio do quarto. Em segundo, não era nada certo que se fizesse um favor a Gregor com a retirada dos móveis. A ela parecia que se dava justamente o contrário. A visão da parede nua oprimia-lhe francamente o coração. E por que Gregor não devia ter esse mesmo sentimento, uma vez que estava acostumado há tanto tempo aos móveis e iria, portanto, se sentir abandonado no quarto vazio? Então, será que sem móveis ele se sentiria abandonado num quarto vazio? Já que ele vivia, né, nesse quarto como humano? Como assim, Dani? Não entendi. Explica. Tá lendo o chat, porque eu não sei, tô escrevendo aqui, não tá saindo todas as informações.
que você leu aí? Fica o quê? Ninguém mata esse inseto, fica vulnerável. Ah, tá. Então tá saindo para vocês, então. Para mim que tá saindo. É, porque os móveis. Tô pensando aqui na barata, né? Quando tiver uma barata acende a luz, ela sai correndo para se esconder. Então, quando você tira todos os móveis dali, daquele quarto, ela fica vulnerável. E a barata não quer ficar vulnerável, ela quer ficar escondidinha, ela quer passear sozinha, quietinha. E se ela for para uma barata voadora, se você for atrás dela, ela vai avançar em cima de você, porque barata faz isso, né? Ela avança, né? Ela é um bicho feroz. Então, assim, quando a irmã tira totalmente ali os móveis do quarto, né, deixa ela num estado de vulnerabilidade, porque pode, beleza, pode a empregada, por algum motivo, que fica em tese na cozinha, entrar no quarto, ver a barata e matar, dar uma chinelada dela e matar ela. Eu acho que não é uma boa opção tirar os móveis, porque eu acho que os móveis deixam ele mais protegido. Sim, eu entendi. Eu não sei, mas eu entendi. Agora, olha só, o Gregor, ele não é uma baratinha, né? Eu vi até uma imagem, não lembro se era capa de livro, se era uma ilustração de algum livro ou uma ilustração que foi postada na internet, que a família, quando entra no quarto e vê o Gregor, o inseto, vê ele pequeno. Eu acho que esse não é o tamanho verdadeiro do Gregor, tá? As ilustrações, né, que colocam ali, as representações que melhor ilustram o Gregor, ele como um inseto grande, né? Não talvez não do tamanho para conseguir ficar sob o canapé, sob o móvel, talvez não no tamanho de um humano, a mesma altura que ele tinha. Mas ele é grande, é um inseto grande. Por quê? Porque ele consegue puxar o lençol e colocar por cima dele para se esconder. Então talvez a cozinheira não conseguiria, a empregada não conseguiria matá-lo facilmente. Conseguiria matá-lo, mas eu acho que a primeira coisa que ela ia fazer é se assustar, fechar a porta e se mandar dali com uma outra. Porque olha só, se ele fosse grande, se ele fosse assim, vamos botar aí tamanho de um cachorro de porte médio, tá? Já que ele consegue puxar a coberta. Ele não conseguiria ficar rastejando pelas coisas. Seria muito grande. Isso, não é então, não é o mesmo tamanho que ele era quando humano, mas também não é muito pequeno, do tamanho de um inseto, por exemplo, de uma barata, né, normal, tá? Agora, essa vulnerabilidade é verdade. Você deixa tudo ali, é uma espécie de cela, fica igual uma cela, não é mais um quarto. Ele fica ali trancafiado, né, isolado, recluso, é uma cela, né? Então essa argumentação da mãe, essa justificativa, ela faz sentido. Mas ele é um inseto, mas ele não era um inseto. Por que não deixar os móveis, né, o quarto como era, né? Se ele já está acostumado assim, tá? Alguém quer falar? Então, vamos. Então, eu vou reler essa parte aqui. Essa parte C. E por que Gregor não devia ter esse mesmo sentimento, uma vez que estava acostumado há tanto tempo aos móveis e iria, portanto, sentir abandonado num quarto vazio? E numa voz bem baixa, quase sussurrando, como se quisesse evitar que Gregor, cuja localização exata não conhecia,
ouvisse até mesmo o som da voz, pois estava convencida de que ele não entendia as palavras, a mãe concluiu. Então, ela não sabia onde ele estava exatamente, não sabia dessa estratégia dele de se cobrir, e estava convencida de que ele não entendia as palavras. Aí a mãe disse, né? Não é como se nós mostrássemos, retirando os móveis, que renunciamos a qualquer esperança de melhora e o abandonamos à própria sorte sem nenhuma consideração. Pessoal, essa fala aqui é interessantíssima. Interessantíssima. Vou reler. Não é como se nós mostrássemos, retirando os móveis, que renunciamos a qualquer esperança de melhora e o abandonamos à própria sorte sem nenhuma consideração. Creio que o melhor seria tentarmos conservar o quarto exatamente no mesmo estado em que estava antes, a fim de que Gregor, ao voltar outra vez para nós, encontre tudo como era e possa desse esquecer mais facilmente o que aconteceu no meio tempo. Ao ouvir essas palavras da mãe, Gregor reconheceu que a falta de qualquer comunicação humana imediata ligada à vida uniforme da família devia ter confundido o seu juízo no decorrer desses 2 meses, pois não podia explicar de outro modo que tivesse podido exigir a sério que seu quarto fosse esvaziado. Tinha realmente vontade de mandar que seu quarto, confortavelmente instalado com móveis herdados, se transformasse numa toca, em que pudesse então certamente se arrastar imperturbado em todas as direções, ao preço, contudo, do esquecimento simultâneo, rápido e total do seu passado humano. Vou reler essa parte aqui. Tinha realmente, porque aqui é importante, olha só, pessoal, tinha realmente vontade de mandar que seu quarto, confortavelmente instalado com móveis herdados, se transformasse numa toca em que pudesse então certamente se arrastar imperturbado em todas as direções, ao preço, contudo, do esquecimento simultâneo, rápido e total do seu passado humano? De fato, agora já estava próximo de esquecer que era humano, da experiência humana. E sua voz da mãe, que havia muito tempo não escutava, o havia sacudido. Nada deveria ser afastado. Tudo deveria permanecer. Não podia se privar dos bons influxos dos móveis sobre o seu estado. E se os móveis o impediam de rastejar em roda sem objetivo, então isso não era um prejuízo, mas sim uma grande vantagem. Pessoal, a questão aqui é a perda da humanidade e o seu esquecimento. Esse novo quarto, adaptado às condições atuais dele, poderia ser uma perda da sua humanidade, uma perda simbólica, representativa da sua humanidade. Então, tudo bem, fica melhor para rastejar, vira uma toca, né, como ele colocou ali. Nada impede para ele rastejar, ele vai para lá, para cá, ele não precisa de móveis, ele não se veste mais, ele não apoia mais nada, ele agora é um inseto. Porém, existe a questão simbólica, a questão memorialista. Se o quarto ele fica diferente, ele aos poucos vai se habituando àquela realidade e perde completamente o que era. Na questão psicológica, usando isso aqui como uma metáfora, né, uma espécie de alegoria, na questão simbólica, quando a pessoa passa de um estado emocional para outro, de uma realidade para outra,
Um mecanismo é esquecer o passado, né? Uma forma de mecanismo psicológico, até por causa do seu emocional. Então, se esquece. Mas o passado, o cérebro ele pode realmente camuflar o passado. Mas quando você, de forma proposital, consciente, tenta esquecer o passado, quando ele volta à tona, né, ele pode derrubar emocionalmente a pessoa. Me fez lembrar da condição do idoso. Quer falar um pouco, Dani? Essa condição? O idoso ele tem uma lembrança do passado de quando ele era ativo, né? Ele tinha uma, uma vitalidade da juventude, não é isso? Mais do que isso também. O que primeiro me fez pensar foi quando as pessoas estão com seus pais em casa, ao contrário, né? Ali, né? Não, na verdade, o rapaz, né, o Gregor, que está em estado de vulnerabilidade por conta dessa perda de condição humana. Mas quando as famílias, né, recebem os seus pais em casa, e aí, conforme vai passando o tempo, o idoso vai perdendo a sua lucidez, não sua humanidade, a sua lucidez. As famílias, né, se vê muito, né, tende a retirar aquele espaço que a pessoa tinha antes dessa perda da lucidez. Por exemplo, o quarto que era do vô, ô mãe, meu avô já não sabe mais nada, eu quero quarto para mim. Aí pega a pessoa idosa, tira do quarto que estava e coloca num quarto menor ou numa quarto de dependência, né, que a casa tenha um quartinho, né, à parte, porque a impressão que dá é que a pessoa, por ela não estar mais respondendo, não estar mais lúcida, não estar enquadrada dentro dessa humanidade, dessa dinâmica, na verdade, né, dessa dinâmica familiar, ativa, você vai perdendo essa capacidade de se manter, né, fisicamente, né, que a gente não falando de espaço físico, né? Ele vai tirando os móveis, vai tirando tudo, e no final não resta nada. E o idoso, ele, conforme vai passando o tempo, o que resta para ele é aquela cama, mais nada. Ele fica ali, ele perde totalmente a dinâmica da casa, porque ali ele está mais lúcido, ele não vai se importar. Ele não se importa com aquilo ali. Eu acho que isso é uma desumanização consciente que nós fazemos das pessoas, pensando que lá na frente não passaremos pela mesma situação. E mesmo que a gente não trate o idoso de forma desumana, pode ser que quando nós formos idosos, poderemos passar por essa condição. Eu acho que é essa que causa mais o medo, né? Aí vem aquela dualidade. Vou tratar o idoso bem para que quando eu ficar idosa me tratem bem. E não funciona assim, essa não é a realidade, né? Porque as questões individuais de cada sujeito, né, elas abrangem, não tem como a gente prever, é imprevisível essa questão. Aí, conforme, eu sei que não tem muita coisa a ver, não, com a história aí do Gregor, mas me fez pensar nessa questão mesmo, da situação, porque é uma situação de casa, caseira, familiar, e eu percebo que as piores situações que a gente passa, embora no trabalho seja, como o Léo falou, seja algo que a gente vai às vezes se arrastando, tem pessoas que tá ali que a gente não gosta, tem um trabalho que a gente faz que a gente não gosta, mas a gente dá suporta por uma questão financeira até. Mas dentro de casa, eu acho que é mais doloroso, porque são os seus. E você vai perdendo isso, sabe? Você vai perdendo esse olhar
daquele que um dia proveu e hoje não provê mais. E ele se torna inútil. Então vamos aqui tirar as coisas daqui. Vamos tirar os armários, vamos tirar os quadros, vamos pegar esse quartinho aqui que é um pouquinho um pouco melhor e vamos colocar o nosso filho aqui. Papai já está velho mesmo, já não liga mais para nada. E eu acho isso uma coisa terrível, terrível. Um pensamento meu, tá, gente? Por favor. E como que a gente faz isso? Às vezes, pessoas fazem isso consciente, mas muitas das vezes também fazem inconsciente. E é imperceptível. E acho que nesse momento, quando... eu não sei se o Grego vai morrer, tá? Estou aqui pensando aqui. Quando a pessoa se vai, né, que você perde, e você tem aquele espaço físico ali totalmente disponível para você, que aí você se dá conta. Mas aí é tarde demais, porque você já perdeu aquele instante ali daquele passar com aquela pessoa. A nossa sociedade ocidental, oriental também, que eu tenho visto muita coisa agora, né? Como os japoneses que tanto tratavam bem os seus idosos, estão rechaçando os seus idosos. Então, acho que também pode levar... Eu levei para esse pensamento, me veio na hora aqui a questão do idoso, e acho muito, muito curioso essa identidade que a gente cria para com os nossos. Imagina com os outros da rua, né? Pronto, falei, desabafei. Muito boa sua colocação, muito boa. Porque... Muito boa a sua colocação. Eu acho que tem tudo a ver, sim, porque a gente está falando de relação familiar. Então, a gente está falando de pais, né, e filhos, né, o Gregor, filho dos pais, e o irmão daquela adolescente. Então, o idoso... E assim, eu gostei muito, relação familiar é uma droga. Eu gostei muito porque eu passei por essa situação de conviver com meu avô, que ficava acamado, e a família, ela ter toda uma preocupação com relação a ele. Eu mesmo fiquei um tempo dando banho nele, então era remédio, era médico, era toda a logística ali, a adaptação do espaço, né, para banho, para poder se locomover, cadeira de rodas e tal. E meu avô reclamava, ele durou até os 100 anos, e ele considerava que, como ele foi uma pessoa muito ativa, até os 90 e poucos anos, 95, 96 anos, e 90 e poucos anos, sair de casa, caminhar bastante, viajar sozinho, e depois de uma queda, ele ficou impossibilitado de se locomover. Isso aí. Logística familiar é algo fundamental para um bom viver familiar. Isso aí. Ele se sentia um peso. Ele sentia ali que aquela condição dele de incapacidade, embora estivesse lúcido, lia, assistia televisão, mas aquela incapacidade de se mover era ali um encargo para a família, era uma espécie de trabalho que ele dava para a família. Ele queria ir embora, queria morrer. E tem muitas famílias que olham isso pelo lado negativo. A gente não está conseguindo viver por causa dele. É como se o idoso fosse um empecilho para o bom viver, para o bem-estar familiar. E não é assim, porque antes ele era útil, né? Como Gregor Samsa. Foi muito útil. Pai faliu, sustentou a família, e agora não pode mais, por causa da sua idade, que é algo natural do corpo, o envelhecimento,
e se torna ali um peso para a família. No caso do Gregor, que virou um inseto, metaforicamente, o Kafka coloca metaforicamente, é um absurdo estar ali, né? Tem a Dani e tem o Léo. Vou dar primeiro a palavra para o Léo, tá, professor? Deixa o Léo falar primeiro. Depois você fala. Fala, Léo. Essa questão que a gente tocou agora sobre idosos, né? É uma parada que acontece que a expectativa de vida, né? Ela foi aumentando no decorrer dos anos, né? E nós, como sociedade, a gente não tinha, né, o costume de ter pessoas idosas na nossa sociedade de uma forma mais longeva. Então, assim, era muito raro uma pessoa chegar aos 90 anos, chegar aos 100 anos. Hoje, e tem sido muito mais comum por conta de todo o avanço tecnológico que a gente tem na área da saúde. Entendeu? As pessoas hoje não morrem por qualquer tipo de doença. Antigamente, uma gripe, né, simples já fazia com que um idoso pudesse morrer. E a gente, como sociedade, precisaria pensar, né, em formas de envelhecer melhor, né? Tanto a nós como família, nos prepararmos para essa questão, né, dos nossos parentes, e a gente também, porque daqui um pouco vai chegar a nossa vez. E aí, o que a gente tem feito para quando a gente terminar o nosso ciclo, né, terminar o nosso ciclo bem? Né, porque a gente nunca se preocupando muito com isso. A gente vai vivendo a vida, vai vivendo a vida, vai vivendo a vida, e quando chega lá, grande parte das pessoas pensa, não, eu vou ficar velho e quando chegar lá na minha idade, a minha família vai cuidar de mim. Mas será que realmente isso às vezes é justo com você, né? E com a pessoa que vai ficar cuidando de você? É como se estivesse jogando, né, uma obrigação em cima da família, né? A sua falta de planejamento para chegar na velhice, entende? É mais ou menos isso que eu queria falar. Não sei se eu falei coisa boa, mas só um ponto. Não, falou sim. Seria uma outra perspectiva. Tem a perspectiva que pensa em prol do idoso, né? Mas tem a perspectiva também da família, né? Fala, Dani. É justamente isso que eu ia colocar, que o Léo também colocou, né? Essa outra questão. Porque também a gente não pode ficar pensando em se preparar o tempo inteiro para uma velhice se a gente não sabe nem se ela vai chegar. Porque pode morrer antes. A gente vive num estado perigosíssimo. É mais fácil a gente morrer de um assalto, uma bala perdida, do que morrer de velhice, né? E chegar até a idade, né, mais avançada. E também estava pensando o seguinte: quando que isso surge? Quando que isso nasce? Essa ideia? Porque, por exemplo, na antiguidade, a gente sabe que o velho era o ancião, era o cabeça das famílias. A gente vê isso no judaísmo, a gente vê isso nos povos originários, né? Esse respeito ao idoso e ao cuidado. Como a comunidade cuida do idoso. Né? Não é porque é meu pai ou minha mãe, meu avô, não. O idoso daquela comunidade era cuidado, porque era respeitado. E em algum momento da modernidade, dessa questão que a gente estava falando lá no início, né, do avanço tecnológico, dessas questões sociais, dessa disputa social,
pelas aparências, pela coisificação das pessoas principalmente, a gente pula, a gente dá um salto para trás, eu acredito, e não mais olhar a pessoa idosa. Porque, com certeza, quando o idoso, quando o meu, assim, os nossos pais, por exemplo, o meu pai, esse é um exemplo, tá? Ele não se cuidou a vida inteira. Aí agora ele tá velho, vai ficar onde? Comigo. É uma obrigação? Sim ou não? É um dever? Sim ou não? Deixo ele lá jogado porque foi uma decisão, foi a escolha que ele fez na juventude dele e não se cuidar e agora está atravessando essa dificuldade? Ou eu devo ficar? Ou eu fico porque eu quero? Então, tem essas... eu fico porque eu quero, porque eu tenho amor ao meu pai, eu fico porque eu tenho que ficar por uma obrigação social, uma questão de consciência. Eu não quero a minha consciência pesada, porque o que mais nos afeta, acho que o que mais afeta o ser humano é a consciência daquilo que deixou de fazer e poderia ter feito. E com o advento morte, com o advento da perda da humanidade, que quando você morre, você não é mais humano, tanto é que a gente está assim, o corpo está na capela. Ninguém fala assim, fulano está na capela. Não, o corpo do fulano está na capela, porque não tem mais humanidade ali, é apenas um corpo que vai perecer. Quando você tem essa ideia de a finitude acabou e você não pode fazer mais nada, isso causa um problema grave na psique de quem fica. Então, assim, essa questão da humanização, desumanização, deixar de lado aquele que não serve mais, são várias camadas, várias perspectivas e tem a sua individualidade. O que você pensa, o que você acredita. Eu acho que nessa condição não há pessoa certa, não há pessoa errada. Os filhos que deixam seus pais em asilos, os filhos que abandonam seus pais, os filhos que cuidam dos seus pais perfeitamente, os filhos que dão uma assistência, mas fica naquele malabarismo entre trabalho, família e cuidar dos seus velhos. Eu acho que cada um tem uma perspectiva e eu acho que a gente não pode julgar, porque cada um tem um olhar e cada um vai viver com aquela frustração ou com aquele sentimento de dever cumprido de cada um. E tem essa perspectiva que eu acho muito importante, porque as pessoas julgam muito, porque deixou o pai velho lá no asilo, mas você não sabe daquela relação humana, como é que foi, né? São sistemas que aparecem, que convergem, que divergem o tempo inteiro e que a gente fica palpitando, né? Dando palpite, né? Palpiteiro na vida do outro. E eu acho que é importante isso também. O Léo quer falar. Essa questão que você levantou sobre quando que nós passamos a enxergar, né, e, entre aspas, descartar a sabedoria dos idosos, eu acho que pode ser também muito por conta da sociedade consumista que a gente se tornou, né? Porque hoje em dia praticamente tudo é descartável, né? Então você compra determinados produtos sabendo que daqui a 10 anos ou 5 anos você vai ter que trocar outro, né? A própria questão do iPhone mesmo, existe uma pressão tão grande por você trocar de iPhone todo ano, e aí você daqui a pouco você se sente, nossa, não tem um iPhone 15, eu sou desculpa a expressão, um bosta, entendeu? E eu acho que existe essa questão, né, de a gente ter se tornado uma sociedade tão consumista e tão preocupada em consumir e depois desse consumo descartar as coisas que a gente acha velha, descartar as coisas que estão obsoletas, e eu acho que isso acabou, né, um pouco se transferindo para as pessoas, né, que às vezes não têm mais serventia, entre aspas, né, como mão de obra, como força de trabalho, e eu acho que pode ser um pouco por isso que a gente acabou, né, tendo esse olhar tão ruim, né,
para as pessoas idosas nos tempos de hoje. Perfeito, Léo, perfeito. Também, você agora falando, eu penso também nas mães que têm seus filhos deficientes, que nunca irão andar, que nunca serão produtivos, né? O que fazer com isso, né? A mãe que é obrigada a parar da sua vida por conta daquele filho que não vai produzir, né? Que não vai cuidar dela, porque não tem capacidade de cuidar dela, porque ele não consegue cuidar de si, quiçá dela. E na ausência dela, como ficará esse filho? Eu acho que essa questão da humanidade, da humanização, da desumanização, né? Porque a gente fala de desumanização como um inseto, mas quando a gente levanta essas questões do cotidiano, que são tão sutis, né? Porque a gente só pensa quando a gente vive. Enquanto a minha vidinha está aqui boa, tem a minha casa, tem a minha vida, tem a minha profissão, tem a minha saúde, tem os meus amigos, tem o meu marido, tem os meus pais saudáveis, sogros saudáveis, todo mundo saudável, a vida está uma maravilha. Mas quando essa dinâmica que vai acontecer, né, ela chega, a gente não está preparado. E aí a gente fica passando por todas essas situações, sabe? E vivendo cada dia um dia. E o que eu acho mais importante nisso tudo, Léo, é que a gente deve sempre não ficar diminuindo a situação e nem exaltando a situação. Acho que a gente tem que passar. É o momento de cuidado. E se ninguém cuidar de você, paciência. Era para acontecer. Aí a gente entra uma questão metafísica, espiritual, né? Mas aí já é outro campo. Mas no campo físico, no campo social, eu acho que a gente tem que levar isso com mais leveza, porque a situação em si, ela já é muito dura. É dura para quem está ficando velho, é dura para quem está esquecendo, é duro para quem já não produz mais, é duro para aquele os seus familiares não querem mais você, e você vai passando por aquilo tudo, envelhecendo e sabendo que você vai se tornar um transtorno, um estorvo para a família, como até o Pablo falou, né? Porque o velho se sente assim, né? O idoso se sente assim, né? Agora eu sou um estorvo para minha família. Por mais que por melhor que a gente faça, por melhores condições, né, que a gente possa dar aos nossos idosos, é uma sensação nossa, porque a gente está habituado a viver numa sociedade que a gente vale quando a gente produz. Se a gente não produz mais, a gente é um inválido, né? Quantas pessoas, a gente tem vários casos, né, de pessoas jovens que sofrem acidente de carro, um acidente, que ficam paralisados, que não conseguem mais andar, que não conseguem mais se mexer, ficam em estado vegetativo. Então, assim, são várias situações que a sociedade traz e trata essa desumanização, porque a humanidade está em você ser produtivo. E não é por aí que as coisas funcionam. Gostei muito. Realmente, eu concordo, Léo. Isso tudo é um efeito dessa sociedade mais consumista, nessa cultura mais do consumo imediato e depois do descarte, né? Tem até o Bauman, que é muito citado, fala das relações líquidas, essa liquidez na relação, a pessoa, amor líquido, né? A pessoa, ela gosta de alguém hoje, se relaciona, amanhã já não gosta mais, né? É como se ela desligasse todo aquele sentimento que ela construiu por aquela pessoa, com todas as experiências e da noite para o dia tudo acabou. Então isso tudo é um efeito dessa relação de consumo, né? Mas é isso, né, Dani? Então tem os idosos, tem as pessoas com deficiência
E eu acho que essa ideia de não julgamento, porque às vezes a gente fica com essa ideia de que na relação familiar um, um ente não recebeu aquele amor, pelo contrário, foi estigmatizado aos poucos, se tornou um estorvo. Só que aí a gente fica com essa ideia e vê uma situação e julga, sem saber inteiramente da situação, né? Então, cada caso é um caso. Então, a gente nunca sabe o que uma pessoa está passando dentro do seu núcleo familiar. Mas que há um olhar de desprezo, sim, né, com aquele que não tem uma função social, isso existe. E a gente para por aqui. E É continua. uma discussão, né, que se deixar aqui, a gente vai ficar a tarde inteira conversando e falando, porque cada literatura deveria abrir, por exemplo, a gente vai acabar de ler Kafka, a gente pode ler um livro de filosofia para poder entender essas situações, né? E acaba que essas conversas, elas acabam sendo terapêuticas, né? Porque quando a gente termina aqui, a gente vai pensar em tudo aquilo que a gente leu, que a gente conversou, que a gente discutiu, os pensamentos que vieram, que a gente também não falou, né? Aquela coisa intrusiva, né, positiva ou negativamente também que aparece. Então é um grupo de leitura, de terapia em conjunto, de observação, de ajuste humano, e eu acho que o bacana é isso aí, a gente sempre estar pensando, porque essas situações, se alguém escreveu, é porque viveu uma situação, ouviu uma situação semelhante, ou imaginou uma situação semelhante, e a qualquer momento a gente pode viver essa situação, e quando a gente tem uma ideia preparada dela, a gente trata ela melhor, né? Embora cada situação ela seja única, conforme a gente vai passando, a gente tem alguns mecanismos, alguns subterfúgios para poder passar por isso.